Meus irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos nesta manhã. Mais uma vez, recebo a oportunidade de estar aqui. Está aqui a minha esposa Marcilene e o João Emanuel. Estão faltando dois, eles não vieram porque eles estão auxiliando a Igreja Presbiteriana Cidade Ademar na escola, na EBF, Escola Bíblica de Férias. Então eles estão auxiliando nas atividades internas, então eles não puderam vir. Eu quero convidar os irmãos que abram a palavra de Deus em Tito, Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 10 ao 16. Tito, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Tito, capítulo 1, versículo 10 ao 16, assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Busquemos a Deus mais uma vez com uma oração. Deus Santo, nós pedimos ao Senhor que ajude-nos nesta manhã. Se conosco, ó Pai, no momento da ministração da Tua palavra. Já Te buscamos, ó Deus, com os nossos louvores, com as nossas orações, com a devolução dos dízimos e ofertas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que agora ajude-nos para que também Te louvemos com a nossa atenção. Que nós dediquemos agora a nossa mente e o nosso coração a Deus naquilo que o Senhor tem a dizer a nós nesta manhã. Assim nós oramos em nome de nosso amado e Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é defendendo a verdade e rejeitando a mentira. Para aqueles que gostam de anotar, defendendo a verdade e rejeitando a mentira. Em seus sermões e comentários e cartas pessoais, Calvino ensinava os fiéis e os advertia com respeito aos perigos da vida cristã. O pastor João Calvino ensinava os seus fiéis sobre o modo como eles deveriam viver a vida de forma santificada e saudável, e uma vida saudável neste mundo de pecado.
E, além disso, meus irmãos, o pastor João Calvino também criticava severamente os seus oponentes e frequentemente afirmava que o pastor deve ter duas vozes. Uma voz para cuidar do rebanho e outra voz para expulsar os lobos devoradores. Então o pastor ele deve ter duas vozes. Uma voz para chamar as ovelhas e outra voz para espantar os lobos devoradores. Assim sendo, esta é a missão de Tito na ilha de Creta. Tito deveria chamar as ovelhas e espantar os lobos devoradores. O autor desta carta é o apóstolo Paulo. E esta carta, meus irmãos, foi escrita durante a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E essa carta, então, foi endereçada a Tito para que Tito terminasse aquilo que o apóstolo Paulo já havia iniciado na ilha de Creta. Então, Paulo, aqui nesta epístola, dá algumas instruções a Tito para que ele organizasse as igrejas na ilha de Creta e para que Tito confrontasse os falsos mestres que ali se encontravam. Então, tudo indica que Tito enfrentava a oposição interna dos falsos mestres na ilha de Creta. E esses falsos mestres aqui estavam, então, causando divisão, estavam causando confusão. Então, Paulo escreve esta carta com um tom um tanto quanto severo, para que Tito combatesse os falsos mestres que ali havia. Então, meus irmãos, como nós podemos, a partir deste capítulo 1, do versículo 10 ao 16, nós podemos aprender algumas verdades sobre como nós defendemos a verdade e rejeitamos a mentira. Nós veremos então algumas verdades. Como você pode defender a verdade e rejeitar a mentira. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui, para defender a verdade e rejeitar a mentira, é preciso haver combate. É preciso haver combate. Isso nós podemos ver aqui dos versículos 10 ao 13. O versículo 10, então, diz: porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores. Como você combate o falso ensino? Reconhecendo a raiz do falso ensino. Então, depois aqui de ensinar nos versículos anteriores, você pode ver aí a partir capítulo 1, a partir do versículo 1, Paulo ensina a Tito como deveria ser a qualificação dos líderes. Então, ele vai ensinar a Tito como deveria ser a qualificação dos líderes. Ou seja, deveriam ser líderes irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, hospitaleiro, justo, piedoso e apegado à palavra. Isso você pode ver aí dos versículos 5 ao 9. Então, aqui no versículo 10, Paulo começa destacando a razão pela qual Tito deveria manter a igreja com bons líderes. Tito deveria organizar a igreja com bons líderes, porque existem muitos falsos líderes. Então, por isso, Tito deveria organizar de forma adequada a igreja, porque existem muitos falsos mestres e, além disso, eles são numerosos. Então, veja que Paulo mostra que existem muitos insubordinados. Então, Paulo mostra a Tito que a ameaça é constante. E esses muitos falsos mestres, de acordo com Paulo, podem ser identificados pela sua natureza. Assim como os bons líderes podem ser identificados aqui, como Paulo mostra, que são justos, piedosos, que têm um domínio de si.
Os falsos mestres são destacados pela sua insubordinação. Eles não se sujeitam à autoridade. Eles são insubordinados, eles são pauradores frívolos, ou seja, são faladores vazios. Falam, mas não dizem nada. São faladores vazios. Eles até falam de forma bonita. Eles até falam de forma que encantam as pessoas. Mas o conteúdo das suas mensagens o conteúdo da sua mensagem é vazio, não tem substância. O texto continua dizendo ainda no versículo 10, no final do versículo 10, especialmente os da circuncisão. Então veja que Paulo indica esses falsos mestres como os judaizantes militantes, ou seja, aqueles judeus que se converteram à fé, mas ainda insistiam que deveria haver práticas do judaísmo. Então, esses judeus se converteram à fé, mas ainda diziam que deveria haver observância das cerimônias mosaicas. E desse modo, então, Paulo mostra que esses judaizantes pervertiam a verdade do Evangelho. Então, como você combate os falsos mestres? Conhecendo a sua natureza, quem eles são e como eles agem. São insubordinados, são paradores frívolos, são enganadores e especialmente aqueles que desejam voltar aos rudimentos antigos e que não edificam em nada. O texto continua dizendo no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, como você combate o falso ensino? Silenciando aqueles que promovem o falso ensino. É preciso fazê-los calar. E veja que Paulo mostra que, devido então à natureza presente e abundante dos falsos mestres, aqui Paulo não está ensinando perseguição contra os falsos mestres. Você não deve, aqui Paulo não está ensinando que as pessoas devem ficar caçando quem são os falsos mestres. Mas Paulo mostra que há a necessidade de silenciá-los continuamente. E isso, meus irmãos, deve ser feito porque eles ensinam o que é errado. Porque esses falsos mestres subvertem casas inteiras. Aqui Paulo está usando de um exagero, como se uma casa estivesse de cabeça para baixo, mostrando o efeito destrutivo do falso ensino. O falso ensino coloca uma casa inteira de cabeça para baixo. E além disso, os falsos mestres apenas ensinam, não visando a glória de Deus, não visando a edificação do povo de Deus, mas os falsos mestres ensinam visando apenas o ganho pessoal. Os falsos mestres ensinam visando apenas o lucro pessoal. Talvez a fama, o sucesso ou o dinheiro. Mas os falsos mestres não ensinam visando a glória de Deus, mas o ganho pessoal. E por essa razão, então, eles devem ser silenciados. Então, o texto continua dizendo no versículo 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Veja que Paulo está se utilizando da fala de um de seus conterrâneos. Tudo indica que este poeta seja uma referência a Epimênides. Tá? Tudo indica que seja uma referência a Epimênides. Mas veja que até o testemunho de um poeta atesta como são os cretenses desde a sua origem. São mentirosos, feras terríveis,
ventres preguiçosos. Havia até um ditado que dizia que quando uma pessoa mentia, ela estava cretando. Ou seja, o cretense era sinônimo de mentira. Então Paulo mostra a Timóteo com quem ele está lidando. Paulo mostra a Tito, com quem ele está lidando. Tito está lidando com falsificadores, homens sem domínio de si e inúteis. São ventres preguiçosos, são inúteis, não servem para nada. Então por isso eles devem ser calados. Então o versículo 13 continua dizendo: tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Como você combate o falso ensino? Repreendendo veementemente aqueles que promovem o falso ensino. De acordo com Paulo, essa evidência dada aqui por Epimênides atesta como esses cretenses agem. Até mesmo no tempo de Tito, eles davam tal evidência, tal testemunha de serem mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Então veja que, de acordo com Paulo, para que houvesse a santificação, para que houvesse a correta administração da palavra de Deus, os falsos mestres deveriam ser repreendidos, deveriam ser silenciados e deveriam ser exortados. Eles deveriam ser disciplinados. É isso que Paulo está ensinando a Tito. Discipline os falsos mestres, para que eles sejam sadios na fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Meus irmãos, para aqueles que já passaram por um momento de disciplina, principalmente aqueles que fazem parte do conselho, sabe que é um momento difícil. Aplicar a disciplina é difícil. Aplicar a disciplina ao membro faltoso, ao membro que está em pecado, é difícil, é penoso. Mas veja que Paulo mostra que a disciplina é necessária para a edificação. Então por isso que Paulo diz a Timóteo: repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Então veja que o objetivo não é apenas perseguir, repreender, silenciar os falsos mestres, mas o objetivo é a edificação do povo de Deus. Edificação do povo de Deus. Então Paulo não deixa dúvidas de que os falsos mestres deveriam ser disciplinados. Eles não deveriam ser abandonados, mas eles deveriam ser pastoralmente cuidados por meio de Tito. Tito deveria exercer o seu pastoreio, cuidando dos falsos mestres. No dia 19/11, meus irmãos, em nosso país é comemorado o Dia Nacional do Combate à Dengue. Então, nesse dia, com o objetivo de mobilizar a população em combater o transmissor da dengue, o poder público, por meio de canais de notícia, o poder público, por meio da televisão, por meio da propaganda massiva, mobiliza a sociedade para que haja a conscientização em relação do combate à dengue. Então, nesse dia, há uma mobilização nacional de conscientização quanto aos perigos da dengue. Contudo, quando essa data, então, passa, parece que as pessoas esquecem. Parece que o mosquito da dengue já não mais está transmitindo doenças, parece que já não há mais esse cuidado com o cuidado do combate à dengue.
Parece que quando passa essa data, as pessoas se esquecem de combater o mosquito da dengue. Mas veja então, meus irmãos, que Paulo mostra que não deve se haver, nós não podemos pensar em apenas um dia de combate aos falsos mestres. Nós não podemos pensar em combater a mentira apenas no dia da Reforma Protestante. Por vezes, no dia da Reforma Protestante, nós mobilizamos, falamos a respeito da mentira, do erro, mas veja que Paulo ensina a Timóteo que os falsos mestres devem ser combatidos de forma persistente, de forma permanente. Nós não podemos pensar em combater a mentira em apenas um dia. Essa é uma tarefa diária de todos nós. Em todo momento nós devemos combater os falsos mestres, porque eles se fazem presente a todo momento. Então, por isso, nós defendemos a verdade e rejeitamos a mentira, combatendo os falsos mestres. Nós não podemos dar-lhes as boas-vindas, antes precisam ser silenciados. E como você silencia os falsos mestres? Como eu já disse, nós não silenciamos os falsos mestres os perseguindo nas redes sociais, na internet, através de debates. Nós combatemos os falsos mestres não os dando o devido espaço em nosso meio. Os falsos mestres não podem assumir os nossos púlpitos. Os falsos mestres não podem tomar cargo de liderança. Os falsos mestres, nós não podemos divulgar livros, ler livros dos falsos mestres. Nós não podemos ler, seja artigos, estudos, daquilo que os falsos mestres produzem. Eles precisam ser silenciados. Os falsos mestres não podem receber o devido espaço em nosso meio. Veja que Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Nós não podemos receber o falso evangelho, antes devem ser condenados, amaldiçoados. Mas, havendo oportunidade e havendo falsos mestres em nosso meio, eles devem ser então exortados, corrigidos, disciplinados, acompanhados, aconselhados, para que sejam sadios na fé. Para que sejam sadios na fé. Isso, meus irmãos, nós podemos fazer, isso você pode fazer, porque nós temos Jesus como nosso modelo. Nós temos Jesus como modelo do nosso bom pastor. Jesus é aquele que nos leva às águas tranquilas de descanso. Ele cuida fielmente do seu povo. Quando necessário, Jesus consola o seu povo. E quando necessário, Jesus exorta o seu povo. E por isso nós também assim podemos fazer com os falsos mestres. Nós devemos, se possível, exortá-los para que eles se emendem à fé. E como pastor fiel, Jesus não permitirá que o seu rebanho seja conduzido permanentemente ao erro e ao engano, porque com mãos fortes ele os arranca da mentira e do erro. Nós podemos confiar, meus irmãos, ainda que haja falha de um líder, de um pastor, de um teólogo, Jesus é o bom pastor que conduz o seu rebanho e não permitirá que ela seja enganada por muito tempo. Ele arranca o seu rebanho, aqueles que foi lavado, santificado, ele os arranca da mentira, ele os arranca do erro e os conduz à verdade. E por isso nós podemos confiar nele, que cuida fielmente da sua igreja, que cuida fielmente do seu rebanho. Então, nós defendemos a verdade e rejeitamos a mentira, disciplinando, exortando aqueles que promovem o falso ensino.
E por fim, a última verdade que nós aprendemos aqui no texto: defendemos a verdade e rejeitamos a mentira, perseverando na pureza doutrinária. Rejeitamos a verdade, rejeitamos a mentira e defendemos a verdade, perseverando na pureza doutrinária. Isso nós podemos ver, meus irmãos, dos versículos 14 ao 16, tá bom? O texto inicia dizendo no versículo 14: E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviados da verdade. Então veja que como nós podemos perseverar na pureza doutrinária, ensinando e vivendo a verdade bíblica. É assim que nós perseveramos na pureza doutrinária, ensinando a verdade bíblica. Então Paulo adverte aqui os irmãos de Creta para que não apliquem a mente de forma constante em direção, veja no versículo 14, às fábulas judaicas, aos mandamentos de homens que são desviados da verdade. Porque todas essas coisas aqui não trazem edificação. Fábulas judaicas, mandamentos de homens, não trazem edificação, não traz a verdade. E por isso elas devem ser rejeitadas. O nosso Senhor Jesus já disse lá em Marcos capítulo 7, versículo 7, E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja que preceitos de homens não trazem a edificação. O texto continua dizendo no versículo 15: Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, meus irmãos, você persevera na pureza doutrinária, ensinando a verdadeira espiritualidade bíblica. A verdadeira espiritualidade bíblica não está em mandamentos de homens, não está naquilo, como Paulo disse, em fábulas judaicas. Mas a verdadeira espiritualidade bíblica está numa renovação interior. A verdadeira espiritualidade bíblica está na transformação do coração. Veja que Paulo mostra que os falsos mestres, tudo quanto eles produzem, tudo quanto eles ensinam, são corrompidos. Por quê? Porque a mente deles estão corrompidas. Tudo quanto eles fazem está corrompido e manchado pelo pecado. Então, por isso, meus irmãos, mandamentos de homens, fábulas judaicas aqui, como Paulo está nos ensinando, observação de dias, de meses, de festas, de anos, de datas especiais, nada disso traz santificação. Observação de lua nova, observação de signos, observação de estrelas, trazendo aqui para os nossos dias, nada disso traz edificação. Nada disso traz a verdade. São fábulas inventadas por homens. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja que Paulo mostra que nada disso traz edificação. Somente Cristo Jesus traz a verdadeira edificação. Então, somente a graça de Deus pode purificar o homem dos seus pecados. Dia lua nova, dia de festas, fábulas judaicas, mandamentos ou tradições de homens não têm poder para purificar o homem dos seus pecados. Veja aqui mesmo, Tito capítulo 2, versículos 11 ao 14 diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar-nos e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja que Paulo mostra que somente a graça de Deus pode santificar o homem. Fábulas judaicas, mandamentos de homens não têm poder algum para purificar e renovar o nosso coração. Então o texto continua dizendo na primeira parte do versículo 16: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Então veja que Paulo se utiliza de uma ironia para mostrar como os falsos mestres agem. Eles dizem que conhecem a Deus, eles dizem que têm contato direto com Deus, eles dizem que têm uma intimidade espiritual com Deus que ninguém tem. Eles ouvem a voz de Deus, novas revelações, mas Paulo está dizendo que pelas obras negam a Deus. Eles dizem que conhecem a Deus, mas pelas suas ações o negam constantemente. Então veja que Paulo mostra que há uma tremenda contradição nisso. Como vocês podem dizer que conhecem a Deus, mas o negam por suas ações, o negam por suas obras? Então o texto termina dizendo no final do versículo 16: é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja que Paulo mostra por isso que eles são reprovados. Por isso que eles são abomináveis. Porque a vida deles não condiz com aquilo que eles ensinam. Eles ensinam uma coisa e praticam outra coisa. Por isso eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Portanto, a verdadeira prática de piedade bíblica não se manifesta no aparente conhecimento de Deus. Não se manifesta no aparente conhecimento teológico. Não se manifesta no aparente conhecimento de doutrinas. Ainda que isso seja fundamental e importante, mas em uma vida genuína de obediência. Então a pessoa pode dizer que conhece todos os preceitos teológicos, pode dizer que já leu Calvino, que conhece o que é o calvinismo, que conhece o que é a teologia reformada, a teologia da aliança, mas não tem uma vida prática de piedade. Não tem uma vida de comunhão verdadeira e genuína com Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 6, podemos ver: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não basta apenas dizer que conhece a Deus. É preciso andar na verdade, é preciso uma vida de obediência ao Senhor. Portanto, diante do que foi dito sobre o perigo de aplicarmos os pensamentos a fábulas, mitos e ensinamentos que mais conduzem à religiosidade sem proveito, o que provém de homens desviados da verdade, é recomendável que você aplique todo o seu empenho, todo o seu coração, todo o seu esforço ao estudo da verdadeira doutrina que é a palavra de Deus. Nós não devemos perder tempo aqui, meus irmãos, discutindo se Adão tinha ou não umbigo. Nós não devemos perder o tempo aqui discutindo quantos anjos tem no céu. Nós não devemos perder tempo aqui apenas com observação de dias, de festas, de anos. Coisas que não trazem a verdadeira edificação, coisas que não trazem a verdadeira piedade. Mas devemos aproveitar e dedicar todo o nosso esforço ao conhecimento da palavra de Deus.
Em 1 João capítulo 2, versículo 4, lemos: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então veja que não basta apenas conhecer a palavra de Deus, verdades da palavra de Deus, é preciso guardá-las no coração e vivê-las de fato em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, nos negócios, na maneira como você vive a sua vida. Assim nós defendemos a verdade e rejeitamos a mentira. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Devemos amar ao Senhor de fato, de verdade, não apenas com palavras vazias, mas de verdade. E assim então, antes de concluir, a última aplicação. Nós apenas crescemos em santidade, em obediência ao Senhor, meditando na sua palavra, a nossa única fonte de verdade. E somente Jesus, por meio do Espírito Santo, pode trazer a verdadeira espiritualidade. Calvino ensinava isso. Era necessário uma união entre a leitura da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo no coração. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja que Jesus é suficiente, meus irmãos. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário é suficiente para purificar o seu povo de obras mortas. E não fábulas judaicas e não mandamentos de homens. Ainda que nós tenhamos todo zelo em relação à teologia reformada, ao calvinismo, meus irmãos, isso não pode trazer santificação. Isso não pode trazer a salvação. O que traz a santificação e a salvação do povo de Deus é Cristo Jesus e este crucificado. Eu quero concluir então esta mensagem dizendo: como vimos inicialmente, o pastor deve ter duas vozes. Uma voz para conduzir o rebanho à santificação e à palavra de Deus. Mas o pastor, o líder, o crente também deve ter uma voz para espantar os lobos devoradores. Nós não podemos permitir, você não pode permitir que o falso ensino chegue até a sua casa. Não dê espaço para falso profeta, rejeite-o. Não ouça os seus sermões, não leia os seus livros, não compartilhe as suas mensagens. Nós precisamos rejeitar tudo aquilo que os falsos mestres produzem. E por que você deve defender a verdade e rejeitar a mentira? Porque, por vezes, as mentiras que nos capturam, as mentiras que chegam até nós, muitas vezes não vêm de forma escandalosa. Não vêm, por vezes, por formas de debates teológicos. Vêm de forma sorrateira. E quando menos esperamos, já tomou o lugar. Quando menos esperamos, já somos conduzidos pela mentira. Por vezes a mentira vem por meio de louvores. Por vezes a mentira vem por meio de brincadeiras. Por vezes a mentira vem por meio de filmes, de artigos, de livros. E quando menos esperamos, a mentira já se espalhou em nosso meio. E por isso, você deve estar atento à verdade, para que a mentira seja rejeitada.
Talvez o pós-modernismo e a imoralidade sexual não sejam as maiores ameaças ao corpo de Cristo em nossos dias. Talvez estejamos em maior perigo diante das mentiras que nascem sutilmente em nosso meio. E como entendemos o Evangelho? Se você perguntar a uma pessoa que vive em uma seita e dizer a ela que ela está em uma mentira, é bem provável que ela irá te repreender. É bem provável que ela irá dizer a você que ela não está participando de uma seita. Porque a mentira já se tornou uma verdade. E ela já foi enganada, lubridiada pela mentira. Então, como nós sabemos que não estamos sendo enganados por falsos mestres, por lobos devoradores? Como sabemos que não estamos participando de uma seita, de uma mentira? Observando o que diz a palavra de Deus. Quando você observa o que diz a palavra de Deus, você não será enganado. Seja por seu pastor, seja pelo diácono, seja pelo professor da escola dominical, seja pelo presbítero. Quando nós observamos a palavra de Deus e tendo-a como referência, como ponto de referência. E tudo isso eu concluo dizendo, eu farei a oração e depois devolvo a palavra ao presbítero Paulo. Tudo isso, meus irmãos, nós podemos fazer. Nós podemos defender a verdade e rejeitar a mentira, porque nós temos Jesus como nosso ponto de referência. Nós podemos descansar naquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que nós pertencemos a Ele e nada pode nos arrebatar das suas mãos. Ainda que a mentira tome espaço em nosso meio, ainda que o engano por vezes toma espaço em nosso meio, nós pertencemos ao rebanho de Cristo Jesus. E por isso nada pode nos arrebatar das suas mãos. Nem o diabo, nem este mundo pecaminoso, e nem por mais habilidoso que seja o falso profeta, o falso mestre, nada pode nos arrebatar das suas mãos. É impossível que os eleitos de Deus sejam enganados. E Ele há de preservar você até aquele último e grande dia. Ele há de preservar você incontaminável do erro, da mentira e do engano. Porque foi Ele que com mãos fortes nos tirou de uma vida de pecado, de mentira e de engano. Essa é a nossa certeza, que o bom pastor, Jesus, batalha permanentemente pela sua igreja. Vamos falar com Deus em oração? Deus, nós queremos louvar ao Senhor e bendizer ao seu santo nome, por essa oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Como nós vimos aqui nesta manhã, ó Deus, como povo do Senhor, nós devemos defender a verdade e rejeitar a mentira. Ajude-nos, ó Deus, a ter os olhos espirituais quanto ao erro, quanto ao engano, quanto àquilo que é falso. Que sejamos, ó Deus, fortes, corajosos, ó Deus, para defender a verdade do Evangelho em meio a este mundo de mentira, de engano. Dá-nos sabedoria, ó Deus, que vem do alto, por meio do Teu Santo Espírito. Perdoa, ó Deus, os meus irmãos, perdoe, ó Deus, aquele que porventura em nosso meio está seguindo o erro, está seguindo o engano. Ajude-o, ó Deus, repreende-o, ó Pai, por meio de homens sinceros, comprometidos com a Tua palavra, para que eles se emendem à fé e à verdade. Assim nós oramos em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.